Pobres são os que mais pagam impostos no Brasil. Já os ricos estão livres, leves e soltos para acumular fortunas que sequer são taxadas. O resultado? A arrecadação se torna insuficiente para financiar os serviços públicos. Para tentar reverter esse quadro, um estudo da Internacional de Serviços Públicos, em parceria com a Fundação Alemã Friedrich Ebert, foi lançado na última sexta-feira. A reportagem é de João Miag. No Brasil, proporcionalmente, os pobres pagam mais impostos que os ricos. Quem recebe até 2 salários mínimos, por exemplo, trabalha quase 200 dias por ano para pagar tributos. Já os que recebem mais de 20 salários mínimos trabalham pouco mais de 100 dias por ano. O rico não paga imposto no Brasil. O Brasil é um paraíso fiscal. Tá certo? Então, os dados da Receita Federal mostram que uma pessoa que ganha, por exemplo, R$400 mil, ela tem 80% da sua renda isenta de tributação, tá certo? Porque você tem no Brasil uma coisa que só existe no Brasil e na Estônia, que a distribuição de lucros e dividendos não é tributado, é isenta de tributação. Quase 50% dos nossos impostos incidem sobre o consumo, ou seja, sobre as compras que fazemos. Como as pessoas mais pobres gastam quase todo o salário em consumo, acabam perdendo o poder de compra. Isso é bem diferente nos países ricos. Os Estados Unidos, que todo mundo adora os Estados Unidos, a tributação sobre o consumo é cerca de 18%, né? 35% é sobre renda. No Brasil, a participação do consumo é 50% e sobre renda é 18%. Para fazer um debate sério sobre os impostos no Brasil, a ISP, Internacional de Serviços Públicos, elaborou um documento que expõe as desigualdades tributárias no Brasil e na América Latina. Quando a gente examina um pouco mais o caso do Brasil, a gente vê que, embora o imposto de renda a gente defenda que é um meio importante de se fazer tributação, porque dessa maneira você garante que consegue tirar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos, no caso do Brasil é muito pouco escalonado. Então, a escada que tem aqui no Brasil acaba achatando e colocando o peso da tributação inteiro nas costas sobre a classe média assalariada das grandes cidades e os mais pobres. O governo Bolsonaro e o Congresso Nacional estão elaborando uma reforma tributária. Para os especialistas, até agora não há nenhum indício de que elas vão combater a desigualdade. Pelo contrário, podem até aumentar a diferença entre pobres e ricos. As políticas neoliberais do governo Bolsonaro indicam que os ricos e as empresas pagarão menos impostos. Isso será ruim para a sociedade, porque o Estado não terá verbas para manter os serviços à população. O projeto é a empresa, o capital no Brasil internacional, ele não quer nem pagar direito trabalhista, nem pagar imposto. Tá certo? E o que se fala hoje da chamada agenda do mercado, todo mundo é agenda do mercado, o Rodrigo Maia, agenda do mercado, a mídia, agenda do mercado, essa é a agenda do mercado, tá certo? Mas essa agenda do mercado é uma agenda anti-sociedade. Uma verdadeira reforma tributária precisa inverter a lógica atual e taxar os grandes lucros, a propriedade e os mais ricos. A ideia não é aumentar a carga tributária brasileira, mas sim redistribuí-la, de fato, com que impostos diretos sejam mais fortes do que são hoje, impostos indiretos, como o consumo, sejam menores do que são hoje, e dessa forma melhorar a arrecadação, melhorar a qualidade dos investimentos, e dessa forma, desonerando as classes médias e os mais pobres, se estimularia muito o consumo também e o mercado interno, coisa que é fundamental para o crescimento da economia, que, por sua vez, crescendo a economia, aumentariam também a arrecadação dos impostos em médio prazo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.